Olá, meus queridos irmãos, amados do Deus vivo, amados de minha alma. Quero saudá-los com a boa noite, no nome do Senhor Jesus. Que Deus nos conceda mais e mais da tua graça, a graça que nos revela Cristo, a graça que nos faz enxergar Cristo e a graça que nos leva a compreender e a se enxergar ou ver em nós o quanto somos pequenos e o quanto não somos nada diante de um Deus tão grande que tem feito coisas tão maravilhosas em favor das nossas vidas. Eu estou feliz com Jesus, acabamos de chegar em casa, vamos fazer uma visita onde falamos da palavra de Deus, ouvimos a voz de Deus, louvamos ao Senhor em comunhão com os irmãos, com a família. Então isso é muito gostoso, isso é muito bom, é maravilhoso e eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Amém, meus amados? Mas estamos aí, segunda-feira, 10 de novembro, segunda-feira, 10 de novembro de 2025, e temos uma palavra, ou Deus tem uma palavra para nós nesta noite, uma palavra de transformação, uma palavra que traz cura para a nossa alma e nos faz enxergar muito além do que, humanamente falando, nós temos a capacidade. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1 e versículo de número 29. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 29. Louvado seja Deus. Palavra de João Batista, testificando acerca de Cristo, acerca do Messias, acerca do nosso Salvador. E o verso 29 do capítulo 1 do Evangelho de João diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse aos que o ouviam, os que estavam próximos: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele continua dizendo no verso 30, ele fala assim: Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro que eu. Eita glória! Louvado seja Deus! É muita honra, é muita glória que João Batista direciona a Cristo que se aproxima deles, que se direciona a esse Jesus que abriu mão da tua glória e veio até nós para abrir para nós a porta da salvação. E João deixa isso de uma forma bem clara, bem linda, para aqueles que estavam ali presentes, ouvindo ele, né, e participando também ali do batismo, que batizava muito. Então, João, quando vê Jesus se aproximando, ele chama a atenção do pessoal que estava ali presente e apresenta Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é difícil entender, compreender essa revelação ou o que João quis dizer aos que estavam ali, porque era do conhecimento de todos até então, que era muito comum, né? Alguém pecava, sacrificava-se um animal, ou o sacerdote, para que houvesse perdão de uma sociedade, de uma comunidade, de uma família, sacrificava-se um animal,
Tá? E esse animal tinha que ser um animal perfeito, sem defeito, sem nenhuma ferida, sem nenhuma complicação, para que fosse oferecido, então, em sacrifício em favor do povo, em favor de uma pessoa, em favor de uma família, né, em favor de uma comunidade. Agora João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Olha só que coisa linda, quando ele fala Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós logo lembramos, por misericórdia, de João 3,16, que o próprio Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, ele fala que o Pai amou o mundo de tal maneira, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, aquele que tira o pecado do mundo foi enviado até nós. E esse chama-se Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Porque você pode, muitos dizem, até bate no peito, como quem não crer nessa verdade, e algumas pessoas chegam a pronunciar, a falar, que nada, todo caminho leva a Deus, que não sei o quê, que não sei o que lá, mas nós cremos, biblicamente falando, e nós vivemos pela fé como quem crê que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E realmente todos os joelhos, todo ser humano vai se apresentar ante a Cristo, todos, sem exceção, mas no dia do juízo, todos se apresentarão a Cristo. Muitos serão lançados para a esquerda, né, sendo chamados de maldito, outros serão lançados à direita, sendo chamados de filhos, vinde benditos de meu Pai. Olha só que coisa linda. Para isso veio Jesus até nós, para tirar o pecado da humanidade, o pecado esse que nos afasta de Deus. Lembramos do profeta Isaías, no capítulo 59, que ele diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados é o que afasta, ele forma um muro entre nós e Deus. O pecado nos impede de viver uma comunhão íntima com Deus. O pecado nos impede de alcançar a vida eterna. Por essa razão, João testifica, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o próprio Deus, o Pai, ele sacrifica o Cordeiro, que é o teu Filho unigênito, para que todo aquele, sem fazer acepção de pessoas, para que no mundo, aquele que viesse crer e recebê-lo como Senhor e Salvador da tua vida, não viesse perecer. Esse perecer é gozar da segunda morte, é tormento eterno, é sofrimento eterno, é no inferno. Mas para aquele que crê, ele tem a vida eterna, é estar com ele nos céus de glória, vendo, contemplando ele assim como ele é, e esta é a promessa que nós temos biblicamente falando, e eu creio nela. Amém, meus queridos? Então, veja bem, não tem como eu falar que eu não preciso de Jesus, eu não preciso de Cristo, eu não preciso ser perdoado. Todos nós precisamos, todos nós. Romanos 3:23 diz que todos, sem exceção, todos pecaram. Mas, pastor, por que todos pecaram? Porque o próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, entrou a morte, que o homem não foi formado para morrer, não, mas quando entrou o pecado, quando Eva desobedeceu, quando Adão desobedeceu, entrou o pecado no mundo, e aí veio o sofrimento, a dor, lágrimas, todo esse sofrimento que nós vivemos hoje, tudo isso foi por causa da semente do pecado. Então hoje nós somos a semente de Adão, vamos colocar assim. Então, por essa razão, Paulo testifica aos romanos que todos pecaram e destituídos, afastados, distantes, estão da glória de Deus. E aí Deus, o Pai, envia Jesus até nós para nos reconciliar com Deus.
Veio Cristo com o ministério da reconciliação para nos levar de volta a Deus. Mas como, pastor, que funciona isso? Ou seja, Jesus Cristo, segundo o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, ele é a porta da salvação. Ele é a porta da salvação. E segundo João 14, verso 6, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Ou seja, eu preciso reconhecê-lo como Senhor e Salvador da minha vida, como Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma. Sem Jesus, eu não gozarei da vida eterna. Sem Jesus, a minha alma vai para perecer no inferno. Mas, pastor, como é que funciona isso? É simples, não é difícil de entender. Vamos separar as coisas. A Trindade, vamos colocar assim o homem: corpo, alma e espírito. Ou espírito, alma e corpo. Nós estamos falando disso aqui, 3 elementos: corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que o espírito tornará, quando eu passar dessa para outra, o espírito tornará a Deus que nos deu. O espírito tornará a Deus. A carne tornará o pó, porque do pó foi formado e ao pó ela tornará. Mas a alma, para onde vai? Para onde vai a minha alma? Aí tem, ou ela vai estar com Cristo, ou ela vai para o inferno. Agora, pastor, como viver esta realidade? É simples. Eu aceito a Cristo, eu reconheço Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma, e eu preciso entender. Não basta eu aceitá-lo, porque realmente, queridos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha alma, da nossa alma, nós vamos nos dedicar, vamos nos esforçar para viver segundo a orientação dele, ou seja, segundo a orientação bíblica. Segundo a orientação bíblica. E esta orientação, ela vai exigir de nós esforço para vivê-la. É renúncia, é sacrifício. Sacrifício que eu vou ter que fazer. Ah, pastor, Jesus já fez o sacrifício e foi o suficiente. Sim, mas vencer a minha carne, para vencer a minha carne, vencer o meu eu, as minhas vontades, o meu querer, eu vou ter que sacrificar o meu eu. Lembra que Jesus disse? Aquele que não toma a sua cruz e segue, não é digno dele. Aquele que amar pai, mãe, filho, filha, mais do que ele, não é digno dele. Ou seja, tomar a cruz e levar é ir em direção ao Gólgota, é sacrificar o nosso eu. Sacrificar o nosso eu, sacrificar as nossas vontades, sacrificar o nosso querer para vivermos a vontade de Deus. Eu não estou aqui como quem vive a vontade de Deus. Eu não estou aqui como quem é o melhor, como quem é o santão. Não. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Deus está falando comigo e Deus está falando com você. Eu não sou melhor que ninguém, sou tão pecador quanto você. Sou tão falho quanto você. Mas eu preciso viver esta verdade, eu preciso viver. Eu não vou bater no peito diante de você e dizer que vivo. Não, só Cristo sabe, Ele é quem me justifica. É Ele que me garante salvação. Não adianta eu querer aqui dizer que sou para você, quando na realidade quem me conhece de fato, de verdade, é o Senhor Jesus. Então veja bem uma coisa, eu preciso reconhecê-lo, sim. Preciso entregar a minha vida a Ele, sim. E viver segundo as suas orientações. Já que eu creio que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, eu vou seguir segundo a orientação do Senhor Jesus. Para que os meus pecados sejam perdoados, apagados, e cada vez que eu vier a falhar, eu sei a quem recorrer, porque a Bíblia diz que Ele é rico em perdoar. Amém? Ou seja, não tem pecado, não há pecado que Deus não possa perdoar. Então, pastor, por que as pessoas sofrem tanto? Por não reconhecer a Cristo e confessar que é pecador. É simples, não é difícil. Eu preciso, quando eu olho para Cristo, eu me enxergo e vejo o quanto eu sou pecador.
E o pecado, segundo a Bíblia, eu já falei aqui, Isaías 59, é o que me afasta do Senhor. É o pecado que me distancia do Senhor. E volto a repetir, não estou falando como quem não peca, não é isso. A gente vai falhar, a gente pode falhar. Mas existe um que pagou o preço da nossa redenção. E quando nós recorremos a ele, ele é rico em perdoar. Ele tem prazer em perdoar aqueles que se arrependem e recorre a ele com sinceridade. Nós não estamos aqui para olhar para homens, olhar para pessoas que são tão pecadoras quanto nós. É muito fácil eu apontar um erro do meu irmão, um erro da minha irmã, e esquecer que eu sou tão pecador quanto eles. Mas quando eu olho e vejo uma pessoa, de repente, perecendo por causa do pecado, quando eu vejo que o meu irmão caiu, que ele pecou, ele caiu, a minha irmã caiu, ele pecou, eu preciso, neste momento, entender que eu sou tão falho quanto eles e começar a imaginar o que Jesus faria se ele estivesse aqui no meu lugar. Qual seria a atitude de Jesus? Condenar ou absolver? Lembra que Jesus, as palavras de Jesus quando foi levada aquela mulher que foi pega no ato de adultério, quando foi levada até ele? Simples. Ele olhou para um montão de pecador que estava ali, pecados diferentes, um montão de pecador que estava ali, e disse, simples, aquele que não tem pecado, pode lançar a primeira pedra. Por que todo mundo na hora viu que tinha pecado? E não podemos esquecer que é o pecado que nos afasta de Deus. É o pecado que nos distancia de Deus. E ele diz, aquele que não tem pecado. Não era pecadinho nem pecadão, era pecado. Mas a Bíblia diz, João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira. Ele é o único que pode perdoar pecado. Ele é o único que pode nos livrar dessa mazela chamada pecado. E ele faz coisas grandes e firmes, coisas gloriosas, coisas maravilhosas. Porque as pessoas apontam para nós, trazendo à nossa memória as nossas falhas. Isso não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver. Porque eu vou provar para você, Isaías 43, verso 25, veja o que disse Deus através do profeta Isaías. Isaías 43, verso 25. Isso mesmo, olha só. O verso 24 diz assim, não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos seus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho e com os teus pecados, e me cansaste com as tuas maldades. Deus falando. Mas aí ele diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos seus pecados não me lembro mais. Olha só, Deus diante de pecadores, ele fala que as pessoas são pecadoras, são cheias de maldades, e aí ele diz, eu mesmo sou o que apago todas as suas transgressões e dos seus pecados não me lembro mais. Se Deus não se lembra, por que o ser humano se lembra? Se Deus não te traz à memória os seus pecados, porque ele não se lembra, ele apaga, por que o ser humano se lembra? E aí é onde eu digo que isso não provém de Deus. Porque quem nos acusa, quem acusa o ser humano do pecado é Satanás. Deus não tem nada a ver com isso. Porque a promessa é, se você se arrependeu, se o homem que cai, o homem que peca, o homem que falha, e isso é comum numa palavra, num pensamento, num ato, em uma atitude, se ele recorrer a Deus pedindo perdão, Deus é rico em perdoar. Lembra do filho pródigo? Quando ele caiu em si, ele disse, voltar-me-ei para o meu pai. E vou falar para ele, pequei contra os céus e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o abraçou,
O pai festejou a volta do filho, o pai celebrou a volta do filho, o pai colocou anel no dedo do filho, o pai colocou a sandália nos pés do filho, o pai trouxe roupa nova para o filho, mas o irmão que estava lá dentro da casa não recebeu o filho. O irmão que estava dentro da casa não recebeu o filho. Mas isso não é problema. Isso não é problema, porque o nosso assunto, vamos colocar assim, o que Deus está tratando e falando conosco nessa noite é que quem perdoa pecado e garante vida eterna é Jesus Cristo. Então, uma vez que confessamos a Ele é o Pai, e recebemos o seu perdão, o que vem de segundos e terceiros não pode nos atingir, não pode nos afetar, não pode nos impedir de servir a Jesus, de adorar a Jesus. Amém, meus amados? Porque é Cristo quem apaga todas as nossas transgressões. E dos nossos pecados ele não se lembra mais. Então, se alguém nos traz à memória o nosso pecado, a nossa falha, isso não provém de Jesus. Então, não me atinge. Amém? Não pode te atingir. Não pode te abalar, não pode te derrubar. Eu sei que não é fácil, mas faz parte da caminhada. A gente tem que aprender a viver com isso. Amém, meus queridos? Ele tira o pecado do mundo, isso é fato. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele Isaac de Gênesis 22, tipologicamente falando, que apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que diz, Deus proverá para si um cordeiro. Essa foi a palavra de Abraão respondendo à pergunta de teu filho. Pai, está tudo certo aqui, mas cadê o cordeiro? Ele, filho, Deus proverá para si o cordeiro. E a gente vê João dizendo, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gênesis capítulo 3, o pecado entra, tá? Mas Cristo, ele vem até nós para nos reconciliar com Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, olha, por um homem entrou o pecado e a morte, mas também por um entrou a salvação, entrou a vida, entrou a graça. É Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu e você, nós temos a oportunidade de todos os dias nos reconciliar com Ele, pedir perdão pelos nossos pensamentos, palavras, obras, gestos, tá? Aquilo que fazemos que não é agradável a Deus. Precisamos crer no perdão de Deus, porque o perdão de Deus traz comunhão, traz intimidade, traz comunhão. E é isso que precisamos viver. Veja o que diz Deus também no profeta Isaías, capítulo 1, versículo 17 ao 19, diz assim, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, vinde então e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ah, fulano fez isso, fez aquilo, fez acolá, fez não sei o que, fez não sei o que lá. E daí? Se você se arrepender verdadeiramente, meu irmão, e recorrer ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar e você vai viver isso aqui com ele, ó. Porque o pecado traz comunhão, traz intimidade. E é isso que Deus está falando conosco nesta noite. Eu preciso crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não olhar para mais nada. Não olhar para mais nada. Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Nós vemos o apóstolo João escrevendo algo muito interessante. Deixa eu ver se acho que é primeira epístola, capítulo 1, verso 9. Se não foi, eu peço perdão. Deixa eu ver aqui. Isso. No verso 7, verso 8, diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Verso 9, se
Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos, olha só, o 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha só. O que nos faz, o que vai nos levar a viver em uma perfeita comunhão, independente com quem seja, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Quando eu entendo que eu sou pecador e que Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, que é Deus conosco, veio até nós, que é santo, não me imputou os meus pecados, ao contrário, me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. E quando eu busco viver esta verdade, eu vou amar o meu próximo incondicionalmente. Incondicionalmente. Não me interessa que é o Hitler. Não me interessa que é o Saddam Hussein. Não interessa. Se ele aceitar, hoje não, que já morreram, mas digamos que estivesse aí ainda, depois de tudo que fizeram, a quantidade de crimes que cometeram, se eles se arrependessem, eles se tornariam brancos como a lã, brancos como a neve, porque Cristo faz isso. Amém, meus amados? Receba esta palavra na tua vida. Se você foi perdoado e você entende que Deus tem te perdoado todos os dias, assim como tem perdoado a mim todos os dias, toda hora, sem parar. Porque nós lemos lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam todas as manhãs. Nós não somos merecedores de nada. Se não fosse a misericórdia, nós já tínhamos sido destruídos. Mas a misericórdia de Deus, ela é a causa de não sermos consumidos, porque Deus é misericordioso. Amém? Então, se você tem recebido o perdão de Deus, perdoa. Perdoa. Quando alguém chegar até você e falar, fulano fez isso, 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 vamos orar por ele, vamos orar por ela. Porque Deus perdoa. Deus perdoa pecado. Amém, meu amado? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe tua casa, tua família, o teu ministério. Lembre-se, o perdão é que traz comunhão. O perdão traz a mais perfeita comunhão com o próximo e com Deus. Amém? Se você recebeu esta palavra no teu coração, deixa nos comentários depois. Muito obrigado, Deus. Não é obrigado, pastor. Obrigado, Deus, por ter falado comigo. Me ajuda a viver essa verdade. Deus vai fazer isso na minha vida. Deus vai fazer isso na tua vida, porque Deus é bom em todo o tempo. Amém, queridos? Deus abençoe a tua vida. E se você que ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever, que você vai estar nos ajudando para que esta mensagem alcance um número maior de pessoas, ok? Deus abençoe a tua vida hoje e sempre, e que Deus nos conceda, por graça e misericórdia, uma semana super abençoada, no nome santo de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, que seja sobre a tua vida, a tua casa e toda a tua família, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus.